Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Santana, eu ministro o curso de acupuntura para formação de profissionais e também para formação de pessoas que querem cuidar de seus parentes, querem dar continuidade nos seus estudos, tá? Parou em algum ponto na sua formação e não conseguiu concluir, ou concluiu e não conseguiu atuar, não tem ideia do que é realmente a acupuntura, mas tem a curiosidade de saber. Todas essas pessoas são aceitas dentro da plataforma e têm a sua participação e podem conseguir o seu diploma. Vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente em campos de atuação. Quais são os campos de atuação que o profissional de acupuntura atua? O que ele faz? Qual que é a estrutura que ele tem que ter e o que ele quais as ideias que podem surgir no meio do caminho para que a carreira dele, a carreira do profissional, ela se expanda, fique melhor a cada dia e ganhe dinheiro com isso, tá bom? Então essa aula vai ser mais voltada para esclarecimento da condição que o acupunturista tem para atuar, tá bom? Então nós vamos começar com o básico, que é o que o acupunturista tem que ter em mente, que é o atendimento em clínica. Ele vai formar uma clínica, ele vai atender na clínica dele, tá? Esse curso que eu estou formulando, vocês vão notar na medida do tempo que vai passando, que ele é voltado muito para o empreendedorismo, para você não depender de salários, mas sim depender de lucro, depender de a quantidade de pessoas que você ajuda para que você consiga a sua renda. Então, ou seja, você formar e montar o seu consultório. Aí você vai falar, mas deve ser muito caro montar o consultório. Não, não é caro. Vocês vão ver nas outras aulas, nas aulas que vêm para frente, na parte de gestão de clínica, que não é caro, você não precisa de muito dinheiro, né? E tem outros meios que vão te ajudar também, que você vai ser esclarecida nessa aula, que vai conseguir dar mais claridade para a sua visão no campo de atuação do acupunturista, do médico oriental, que é o que você está sendo formado agora, tá? O acupunturista nada mais é do que um médico oriental, que usa uma metodologia diferente para tratamento de doenças e que hoje é muito recomendado por médicos alopatas ou da medicina contemporânea que atualmente atua no Brasil, tá? Primeiramente, então, o atendimento em clínica, o atendimento que é o que eu faço aqui, né? Você tem duas formas para atendimento em clínica que você pode estar fazendo: montar um espaço muito grande, onde você vai colocar algumas macas e você vai fazer um atendimento coletivo, ou você vai fazer o atendimento individual, que é o que eu prezo muito. O atendimento individual, eu acho que você dá muito mais atenção ao paciente, dá muito mais atenção ao problema que o paciente tem, você pode acompanhar ele de forma muito mais clara. O atendimento coletivo, você pode ter 10 pessoas sendo atendidas praticamente ao mesmo tempo, mas você vai ver que cria algumas desvantagens, tá bom? Você pode ter a opção de atendimento em empresa. O atendimento em empresa, ele vai ajudar com que o empresário diminua a quantidade de afastamentos dentro da empresa. Então, empresas hoje contratam o acupunturista para fazer a forma preventiva do afastamento, para que não haja afastamento do trabalho pelo funcionário dele e assim ele não tenha que pagar mais, entendeu? E tem por especialidades, tem um atendimento por especialidades. Cada um desses vocês vão notar que ele vai gerar um valor diferente, e é isso que eu quero chegar, no valor que você está passando para o seu paciente. Não é preço, eu estou falando em valor. Valor e preço são coisas diferentes. O seu valor é
o resultado que você traz e o conforto que você traz e o método que você traz para que o seu paciente tenha uma visão diferente do seu trabalho. E o preço é o valor monetário que você cobra dele para ter esse serviço, entendeu? Então você tem a possibilidade de trabalhar com fertilidade feminina. Você pode ter uma clínica especializada em fertilidade feminina e tratar somente fertilidade feminina. Você pode ter uma especialidade em saúde esportiva. Você pode tratar apenas lesões esportivas, né? E tratar os pacientes que você tem, diminuindo o nicho. Quanto mais, o que é o nicho? Nicho é o campo de atuação. Você é um acupunturista que expande uma visão, você tem uma visão mais expandida, você trata todas as especialidades. Esse é um nicho, a acupuntura é um nicho. Quando você utiliza de subnichos, que é o subnicho? O subnicho é a especialidade que você tem, que nem eu sou acupunturista especializado em saúde esportiva. Eu sou um acupunturista especializado em fertilidade feminina. Eu sou um acupunturista especializado em ortopedia. Eu sou um acupunturista especializado no campo da estética, para tratamento de rugas, para tratamento de obesidade, tratamento de estrias, tratamento de estruturação de colágeno, diminuição de edema, vários os campos. Você pode ser um acupunturista geriatra, que só trata idosos, só trata doenças de idosos. Você pode ser um acupunturista de recuperação de trauma, recuperação pós-cirúrgica. Você tem vários campos de atuação. Isso que eu quero te dizer é para que essa aula é para você abrir logo no começo da sua caminhada, abrir a visão para que você possa fazer o que você pode fazer com a acupuntura. Por que a acupuntura ela tem toda essa diversidade de atuação? Porque a acupuntura ela é uma parte da medicina oriental que ela cuida do corpo como um todo. Então você pode sim subnichar as especialidades, tá? Agora vamos para algumas pontuações. Vamos pontuar cada uma delas para que você entenda muito bem aonde eu quero chegar com essa aula. No atendimento em clínica, você tem um atendimento individual que ele vai te trazer muito mais valor, porque ele vai transparecer para o seu paciente que você tem um atendimento especializado e individual. E isso traz mais valor para quem está sendo atendido. Então ele vai ter a experiência diferente a cada dia. E claro, o profissional ele tem que falar, ele tem que se comunicar com o seu paciente. Ele tem que expressar, indicar e conversar e explicar cada ponto que ele está utilizando. E tem o atendimento coletivo, mas o atendimento coletivo ele tira a privacidade do paciente. Ele fere a confidencialidade, que é um princípio muito importante. Você tem que pensar na a confidencialidade do seu paciente, ou seja, toda a informação que ele passar para você, ela é confidencial e isso tem que ser ético de você. A sua parte ética e a ética é importante para o profissional de acupuntura, porque ele vai abrir o coração dele, ele vai falar sobre as doenças dele, e quando você aprender diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua e o diagnóstico de uma forma geral, você vai conseguir enxergar no seu paciente coisas que nem ele falou para você.
E aí vai da conversa, do que você falar. Nossa, seu José, o senhor está sofrendo de alguma depressão, teve uma perca muito grande na família, está sentindo falta de alguém, porque eu estou verificando aqui no seu diagnóstico que tem alguma parte emocional envolvida, você passou alguma raiva muito recente, e você vai conseguir notar que você consegue ver com o diagnóstico da medicina oriental, que você consegue chegar na causa do problema do paciente. Então você vasculha ele, mesmo que ele não fale para você. E você verá resultados. Então a forma coletiva ela fere a confidencialidade. E as pessoas podem não se sentir bem. Pessoas às vezes elas não gostam de atendimento coletivo. Porque o atendimento coletivo, além de ferir esses princípios, o princípio da privacidade e o princípio da confidencialidade, ela vai trazer desconforto para o seu paciente. E às vezes você perde a qualidade do paciente também. Porque o que acontece? Existe o paciente, todo paciente ele é importante, deixo claro isso para você nesse momento da aula. Muito claro, todo paciente é importante, porém, alguns pacientes eles têm maior poder aquisitivo e outros têm menor poder aquisitivo. Você vai notar isso nas aulas de gestão, quando você vê que você não pode montar a sua clínica em qualquer lugar, depende do que você quer, de quanto você quer trabalhar, do que você quer fazer. Qual é o valor que você quer passar para o seu paciente? O atendimento individual, então, ele traz uma sensação de exclusividade. Ele traz uma sensação de não ferir, ele não fere o princípio da confidencialidade e aumenta o valor do seu trabalho, que é onde que eu quero chegar, o valor do seu trabalho. Isso é importante entender. Atingir metas, fazer metas maiores, cada vez maiores. E empresas. Em empresas você também pode trabalhar de forma individual e de forma coletiva. Mas só que empresa, como o atendimento em empresa, ele tem que ser às vezes um pouco mais dinâmico, porque precisa verificar a quantidade de funcionários que tem e a quantidade de atendimentos que serão contratadas, você vai verificar que às vezes o atendimento coletivo, ele vai trazer para você maiores benefícios e agilidade. Então, para empresas, os atendimentos coletivos eles são muito mais eficientes. Não precisa se ter várias macas, pode-se fazer em cadeiras, no caso de empresa. No caso de empresa, sim. Nos outros casos, eu não recomendo fazer em cadeiras. E em cadeira, quem passou pela aula de segurança, ele vai verificar que pode ocorrer alguns problemas. Então, dê preferência, sim, para macas. Mas você pode fazer em cadeiras também, tá bom? Sempre deixando uma maca para parte de emergência, que isso daí vou explicar para vocês como vocês vão passar por essas emergências de forma fácil e que não trará problemas algum para o profissional, tá bom? Então, em empresas, a quantidade de afastamento. O que será tratado nas empresas? Poxa, olha, eu não estou conseguindo enxergar qual o meu campo de atuação na empresa. Tá? A empresa, você vai tratar as lesões por esforço repetitivo. Ou depressão, que é muito comum em ambiente de trabalho e é uma das causas de afastamento, tendinite, bursite, linha de produção, empresas com linha de produção têm diversos afastamentos por bursite e um dos principais afastamentos é a dor lombar ou a dor nas costas. A dor nas costas é uma das maiores causas de afastamento do trabalho também.
tá? E as outras partes degenerativas que você vai fazer de forma preventiva. Quando você for falar para o empresário que ele quer contratar o seu serviço, você vai falar que o maior campo de atuação da acupuntura é na parte preventiva, prevenindo com que o empresário não gaste com os afastamentos. Então você gera qualidade ao colaborador, você gera qualidade também para o empresário. Pode ser também em escritórios, pode ser em condomínios, pode ser da melhor forma possível, do jeito que você achar melhor, tá bom? É só abrindo o leque para você, tá? Então, nós vamos para a terceira, por especialidade. A especialidade, além de gerar valor, ela consegue diminuir a margem para a divulgação. Aí eu já entro no campo da parte do acupunturista e empresário. Porque você vai notar no decorrer do curso que existe na parte de gestão, você precisa reservar uma parte da verba para divulgar, para marketing, para aparecer para os seus futuros pacientes, para as pessoas interessadas. Então, quando você subnicha, você tem um campo de atuação desse tamanho. Quando você subnicha, você encurta isso e gera foco. Você foca mais no campo de atuação, gerando um subnicho maior e conseguindo maiores resultados, às vezes, com relação à monetização do valor por consulta. Vou dar um exemplo para vocês do coletivo. O atendimento coletivo, ele pode te gerar por consulta R$30. R$30 por atendimento. R$30 por atendimento. O atendimento individual, ele pode te gerar R$180 por atendimento. Cada atendimento, ele gera um tempo para você de 30 minutos. Quando você faz de forma coletiva isso, você aumenta a margem, mas você trabalha mais. Você vai atender 10 pessoas ao mesmo tempo praticamente. Você vai lá agulhar uma, agulha a outra, conversa com ela, agulha, conversa com a outra agulha, conversa com outra agulha, conversa com outra agulha. Você em 10 minutos você consegue gerar um diagnóstico para pelo menos 5 pacientes. E consegue atender esses 5 pacientes a R$30. Entendeu? Só que você acaba ferindo aquela confidencialidade, ferindo a privacidade do paciente e algumas pessoas não gostam. As pessoas de poder aquisitivo. Agora a diferença de você atender um paciente a R$180 a cada 30 minutos. Você trabalha menos, cansa mentalmente menos, porque você vai notar com o entendimento do que é o diagnóstico e acupuntura que você também se fere. Quando você ultrapassa os limites, né, dos atendimentos, trabalha demais, você acaba diminuindo a sua essência, diminui a sua energia. Então você precisa trabalhar com qualidade, trabalhar com valor. Então, por especialidade, a gente consegue ultra segmentar e diminuir o lixo, subnichar. Quando a gente subnicha, a gente consegue ultra segmentar, procurar exatamente aquelas pessoas que querem aquilo que você está vendendo, aquela solução que você está vendendo. E tem o atendimento domiciliar. Vamos supor, você não tem muito dinheiro, você fez o curso, concluiu o curso, está capacitado para fazer os atendimentos, porém você não quer ou não tem condições ainda de montar o seu consultório, porque você precisa se capitalizar novamente, precisa colocar dinheiro em caixa novamente. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar com atendimento domiciliar. Você vai ver que alguns custos são obrigatórios, você vai ter isso. Esses custos eles são obrigatórios, custo com agulha, custo com marketing, custo com o site, que eu vou te ensinar tudo isso. Custo com site. São custos baixos com um retorno muito maior. A margem de lucro
do acupunturista, ela fica quase em 90%. Quase que 90%. Ou seja, os custos são muito baixos. Sabendo trabalhar da forma certa, o custo é baixo. Então você pode ter a opção de tratamento domiciliar. Você vai montar sua estrutura de site, você vai gerar o tráfego para que as pessoas entrem no site e vejam que você está oferecendo aquele trabalho, e você vai atender domiciliar, sem a parte de estrutura física, sem precisar de maca, sem precisar de cadeira, sem precisar de mesa, sem precisar de outros materiais. Você vai precisar somente de uma pasta para colocar a sua agenda, as suas fichas de anamnese, as suas agulhas, o seu aparelho de eletroestimulação, então as suas Kelly, as coisas que você mais precisa, o seu algodão, o seu álcool, tá? Para que você consiga atender o paciente na casa dela. Quando você atende o paciente no domicílio, você gera valor, você gera muito mais valor também, porque você está fazendo um atendimento particular, domiciliar e exclusivo para ela. É isso que você tem que passar, exclusividade. Você está sendo exclusivo para ela naquele momento, para tirar aquilo que fere ela, aquilo que aflige ela, aquilo que traumatiza ela naquele momento. Então, isso é importante. E você pode cobrar mais caro. Enquanto um atendimento coletivo gera em torno de 25, 30 reais, o atendimento individual em clínica gera 180 reais mais ou menos, tá? Não estou deixando um preço fixo, estou só fazendo comparações para você. O atendimento domiciliar, ele gera 250. Então eu tenho 30, 180, 250. Se você fizer 4 atendimentos por dia, 4 atendimentos por dia, você ganha R$1.000 por dia com atendimento domiciliar. E é difícil fazer isso? Não, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, não é difícil. Eu vou mostrar para você que não é difícil isso. Tem o pró. O pró do atendimento domiciliar, o que é a favor dele é o baixo investimento, como eu falei, e o alto retorno. Baixo investimento e alto retorno. Agora o contra, você precisa de um carro ou uma moto. Se você já tem isso, beleza, você vai conseguir. Agora, se você não tiver como se locomover, você não vai conseguir fazer isso. Então você tem que ter essa estrutura, tá, de carro e moto, e geralmente as pessoas têm, tá bom? Algumas pessoas têm. Ou você pode alugar também, né? Ou alugar o carro e a moto e ver o tipo de retorno que você tem, fazer uma base, tá? Do que tem, ou se capitalizar, ou atender as pessoas mais próximas do seu bairro, que eu vou te mostrar que dá para você fazer só dentro do seu bairro, só pegar aquelas pessoas dentro do seu bairro, só para se capitalizar, tá bom? Oferecer os serviços para ela, mas não é oferecer boca a boca, não estou falando de boca a boca, estou falando de uma forma mais automatizada, de uma forma mais com uma quantidade maior de amplitude. E você não tem despesa, né, com um local físico, funcionários de alto valor, que geralmente uma clínica precisa, tá bom? Então, para vocês verem que a acupuntura ele tem uma gama, tem uma ampla quantidade de atuação que você pode atuar. Existem muitas outras, tá? Você vai ver aí, tem parte de trauma, você pode tratar somente pessoas depressivas, né? A parte de psiquiatria, você pode tratar as pessoas da parte de estética, né? Oferecer o seu trabalho para esteticistas, né? Elas fazem um agendamento e você vai lá e trata com a acupuntura a parte estética no salão de cabeleireiro da sua parceira, da sua amiga. Então isso é importante, que você consiga ter essa visão de negócio com
a acupuntura, tá bom? Tenha essa visão de negócio, mude a cabeça para o que é acupuntura. E para você também que está nessa aula, assistiu ela e quer apenas tratar o seu paciente, tratar os seus familiares, se tratar, porque eu me agulho também, eu faço a moxa em mim para que a minha saúde permaneça muito bem, para que eu possa dar aula para vocês, para que eu possa atender os meus pacientes bem. Imagina eu vou atender o meu paciente com uma dor nas costas, sendo que eu estou tratando a dor nas costas dele. Eu tenho que me tratar também. Então, essa é a visão que eu quero passar para você. Não só a importância de tratar o próximo, mas tratar a si mesmo com o conhecimento que você tem, que você vai ter. Você vai conseguir enxergar com o diagnóstico de acupuntura, o diagnóstico da medicina oriental, que você bateu o olho na pessoa, ouviu ele, conversou um pouco com ele, você consegue descobrir aonde está a síndrome, onde está a deficiência dele. Se é yin, se é yang, se ele sente muito calor, se ele sente muito frio, se o intestino dele está bom, se o pulmão dele está bom, se o baço dele está bom, se o estômago dele está bom, se ele sente muito azia, se ele sente uma dor de estômago muito forte, se ele tem enxaqueca, se ele tem tontura, se ele tem zumbido no ouvido, ou se ele já teve, ou se ele vai ter. Você consegue prever isso. Você consegue prever até uma falência de órgão. Você consegue prever com o diagnóstico correto, com a forma correta de ver, você consegue prever até uma morte, a cessação da vida nesse paciente. Porque a acupuntura, a medicina oriental, ela consegue fazer isso. Muito obrigado e aproveitem as aulas anteriores, façam todas as revisões, vejam ela mais vezes, não fiquem vendo apenas uma vez. Passem por elas para fixar na cabeça de vocês todo o conteúdo. E muito obrigado, fiquem com Deus.